Quero agradecer ao Eterno Deus por essa rica oportunidade que Ele me tem dado de estarmos aqui mais uma vez através do programa Semeadores de Fogo para mais uma meditação na santa e poderosa Palavra de Deus. Eu quero ler juntamente com você no Primeiro Testamento ou no Velho Testamento, como alguns chamam, no Salmo de número 122. O Salmo, na língua hebraica, ele diz Terlim, né? São salmos de número 122, o versículo de número 6. Salmo 122, o versículo de número 6, nos diz assim na minha versão, né, que diz da seguinte maneira: orem por Shalom em Jerusalém, ou orem pela paz de Jerusalém, que prosperem aqueles que a amam. Amém. Somente esse versículo número 6 do capítulo de número 122. O salmista aqui, logicamente, o salmista Davi, que foi aquele que deu todo o interesse ali pela cidade de Jerusalém como capital do reino de Israel. E nós vemos que, na realidade, as suas canções, ou as canções ali do povo sempre estava voltado para a cidade santa. Jerusalém é chamado a cidade de paz, né? O seu próprio nome já diz isso, Jerusalém, a cidade de paz, porque Shalom, né? Que é o nome, vem como paz. Então vem da palavra Shalom, que é paz para os judeus. Então, Jerusalém, o seu nome hebraico, Jerusalém, como nós conhecemos aqui no português, tem esse nome importantíssimo como cidade da paz. Ela é importante não só para os judeus, como principalmente também para o povo cristão. Logicamente que o judeu, todo judeu da sua época, ou mesmo da época de Cristo, nós vemos, né, a grande importância que foi a cidade ali onde Jesus foi julgado, né, não onde ele foi crucificado, porque ele foi crucificado fora dos portões ali de Jerusalém, no Monte Calvário, Monte Gólgota, que até nos nossos dias ainda existe ali. Então, mas foi a cidade onde Jesus entrou, foi a cidade onde Jesus entrou no templo, onde Jesus também fez alguns milagres e onde mesmo levou Jesus até a morte. Mas para os judeus era uma cidade de muita importância. E eles tinham com um trato de pelo menos uma vez por ano, todo judeu que morasse ali em Israel tinha por obrigação, pelo menos uma vez ao ano, ele ir para Jerusalém. E não foi diferente com Jesus. A Bíblia nos revela que ele foi levado ali no templo, né, para ser apresentado, ele foi levado para ser também circuncidado, né, conforme a tradição judaica que circuncida toda criança ao 8º dia de vida. Jesus também foi ali levado, foi levado ao templo para ser apresentado, como dizia a própria lei, né? Então, que determinava que o primogênito fosse levado. E Jesus, como sendo logicamente o primogênito de Maria e José, ele foi levado até Jerusalém para ser apresentado. Depois a Bíblia nos revela também Jerusalém recebendo Jesus aí aos 12 para 13 anos de idade. A Bíblia revela que Jesus estava lá, inclusive quando seus pais foram embora, depois aí de andarem alguns dias, perceberam que ele não estava ali presente, e aí voltaram e encontraram ele conversando com os doutores ali da lei, os conhecedores da lei, né, os mestres da Torá que conheciam a lei. Jesus estava ali discutindo com eles o plano divino, né, já com a idade de 12 anos. E por fim nós vemos então Jerusalém, quando Jesus visita, quando Jesus entra, faz até uma entrada triunfal, né, na cidade de Jerusalém, quando ele entra montado ali no jumentinho, e as pessoas com folhas de palmeiras, uma semana antes dele ser crucificado, ele entra em glória ali, como qualquer um dos reis, né, que entrou ali montado no jumentinho. As pessoas jogaram aquelas folhas, né, de palmeiras
ou melhor dizendo, tamareiras, né? Porque lá as palmeiras são as tamareiras. Eles jogaram aquelas folhas ali e Jesus passou com o jumento e entrou na cidade triunfalmente. E as pessoas gritavam ali, as pessoas adoravam a Deus, as pessoas louvavam a Deus pela vinda de Jesus, dizendo: bendito aquele que vem em nome do Senhor. E Jesus entra triunfal, mas dali uma semana, aquelas mesmas pessoas que ali aplaudiram, que estenderam, né, as suas vestes, estenderam ali as folhas das palmeiras para que Jesus passasse com o seu jumentinho ali entrando, eles foram primeiros a dizer: crucifica, né? Crucifica. E Jesus foi crucificado por mim e por você, né? Foi sentenciado dentro dos muros da cidade santa e morreu por mim e por você. E o salmista, então, logicamente, Davi, né? Ele, então, como era um poeta, como era um cantor, como foi um grande rei de Israel, né? O rei mais querido até os dias de hoje para o povo judeu, ele escreve nesse salmo vamos dizer assim, algo pertencente da parte do Senhor para as nossas vidas, e ele pede: olha, orem por Jerusalém, né? Prosperarão todos aqueles que a amam. E nós vemos nos dias de hoje, né, as pessoas querendo novamente tirar. Em 1967, na Guerra dos 6 Dias, os judeus ainda estavam ali em Israel, mas a cidade de Jerusalém ainda não fazia parte, né, não estava sob o domínio judeu. E quando quiseram exterminar, em 1967, quiseram com só uma violenta ataque, um violento ataque de todos os países árabes ali contra Israel. Israel, então, ao fazer a sua defesa, ele se defendeu dos seus opositores e também aproveitou a oportunidade para tomar novamente Jerusalém, e como uma sede ali, embora seja Tel Aviv, né, a sede do governo, mas agora Israel quer voltar novamente a Jerusalém, ser a capital do Estado judeu, a capital ali de Israel. E nós vemos que estão se levantando contra isso, né? Aí a ONU não querendo tirar novamente o poder de Israel, ali do governo de Israel, do povo de Israel, da cidade de Jerusalém, onde Salomão, Davi quis erguer o templo ao Senhor, não pôde, o Senhor não deixou, mas Salomão, então, ele ergue o templo ao Senhor, né? Logicamente houve algumas destruições daquele templo, até mesmo o templo que Jesus entrou não foi, né, o mesmo templo que ali Salomão construiu, já era até um templo até maior, que foi construído por Herodes, mas ali então ficava o templo de adoração. E hoje, até nos nossos dias, aqueles que vão a Jerusalém, veem lá o muro, né, que está ali onde eles fazem as suas orações, fazem as suas petições, chamado Muro das Lamentações, porque ali seria uma das partes do muro que fazia parte do templo, onde provavelmente Jesus tem entrado naquele templo, né? E era justamente na cidade de Jerusalém. E veja que há uma promessa, né? E uma promessa muito importante para as nossas vidas, para a minha vida, para a sua vida, que é a bênção, que é a prosperidade para todos aqueles que amam Jerusalém. Independente, aqui não está falando, olha, todo judeu que amar, todo judeu que orar, né, vai ter prosperidade, mas ele diz assim: orem pela paz, né? Orem para que Jerusalém tenha paz, que é a cidade, né, a cidade santa, e prosperarão aqueles que amam. Então, se nós queremos e sabemos disso, o mais importante para nós é estar orando, né, para que ali haja paz. E nós vemos tantos conflitos ali, né, que estão iniciando novamente nos dias de hoje, né, as Nações Unidas querendo ali tirar a paz que hoje estão os representantes. E é importante saber que mesmo nos nossos dias, hoje há o local até onde os árabes, né, têm a sua moradia ali, moram ali, não querem sair dali, embora
Israel, desde 1967, cuida daquela parte ali. Eles não querem sair, eles têm liberdade para comercializar naquelas ruas, né, nas ruas da cidade velha, da cidade antiga. Eles têm ali a liberdade. Há também o bairro judeu, mas também tem o bairro dos árabes, onde eles comercializam ali para todas as pessoas que ali passam, milhões de pessoas todos os anos, né? Milhares de pessoas todos os dias estão de toda a parte da terra, estão ali visitando Jerusalém, porque é uma cidade sagrada. E é uma cidade sagrada interessante, não somente para os judeus, mas para os cristãos, né? E também para os muçulmanos. Ela é uma cidade que tem aí, ela está ligada com praticamente as 3 religiões dominantes no mundo, né? Não tanto o judeu, mas os muçulmanos e os cristãos têm a cidade de Jerusalém também por uma cidade sagrada. Mas ela faz parte de quem? Ela faz parte do povo judeu, né? Está aberta a todas as pessoas, aos lugares onde se pode visitar ali em Jerusalém, mas na realidade ela está sob o domínio judeu, né? A autoridade ali que está dominando é o governo de Israel, está ali sendo dominada por eles, mas todos têm a liberdade, né? Então nós vemos pessoas ali fazendo visita de todas as religiões do mundo, porque é um marco sagrado. É uma cidade com mais de 3.000 anos, né? É uma cidade que tem história. Logicamente não tinha esse tamanho há 3.000 anos atrás, mas ela já está ali há 3.000 anos, o seu marco está ali, e é importante para as nossas vidas nós nos lembrarmos, né, de que haja paz em Jerusalém, porque se o salmista Davi escreveu, e os salmos são inspirados por Deus, que há uma mensagem profética no salmo, né? Uma mensagem profética nesses cânticos, que nós não temos logicamente a melodia, né? Se perdeu a melodia inicial, mas havia uma melodia. A poesia ainda existe, logicamente, muito mais descrita na própria linguagem hebraica, né? Quando se transforma, você perde um pouco da poesia, mas é uma forma poética de um escritor que adorava a Deus, que tinha a sua harpa e que louvava a Deus, né? Que tinha por função louvar a Deus, e ele escreve da cidade que ele fez, que após ele assumir o reino, alguns anos após ele assumir o reino, ele tomar aquela cidade como cidade do reino, como cidade que ali estaria, deveria ser erguido o templo do Senhor. Ele trouxe o tabernáculo, né, para ali, e ele quis construir a casa do Senhor, e depois ela foi construída como uma cidade sagrada, e para nós também. Por quê? Porque Jesus era judeu, né? E Jesus é o nosso Salvador, filho de Maria, mas é o nosso Salvador, é aquele que está ao nosso lado, é aquele que veio derramar o seu sangue, dar a sua vida, né? E derramou parte do seu sangue, sim, em Jerusalém, dentro dos muros de Jerusalém, quando ali ele esteve ali na mão dos soldados romanos, e eles o torturaram, né, pela noite, né, durante a noite torturaram, fizeram uma coroa de espinho para colocar na sua cabeça, o sangue caiu, né, chicotearam ali, chibataram Jesus ali, 40 menos uma chibatada, ele levou o seu sangue, caiu naquela cidade, e mesmo quando ele conduzia por aquelas ruas estreitas, ele conduzia a sua cruz, né, aquele madeiro que era a sua cruz, ele por certo derramou o seu sangue por nós, e até que veio ali no Monte Gólgota, né, no Calvário, no monte chamado Monte Caveira, ele dá, né, extermina com a sua vida por mim, por você. Por isso, a cidade de Jerusalém é uma cidade que tem que ser lembrada por nós, é uma cidade santa para o cristianismo, porque Jesus também deu prioridade a ela. E importante é saber que o próprio livro de Apocalipse ainda revela que Jesus, quando voltar a esse mundo, né,
quando ele voltar e pisar nesse mundo, porque a Bíblia nos revela uma volta de Jesus, mas uma volta não nesse mundo, né? A Bíblia diz que ele virá nas nuvens do céu, e ali então as trombetas tocarão, e a igreja, né? Os salvos, aqueles que aceitaram a Jesus como Salvador, a Bíblia revela que vão ser arrebatados. Os mortos ressuscitarão e serão arrebatados. Os vivos serão transformados e também, recebendo um corpo de glória, serão arrebatados. É o que diz a palavra de Deus para todo aquele que crê, para todo aquele que aceita Jesus como seu Salvador, para todo aquele que é um verdadeiro adorador, para aquele que adora o Senhor, adora a Deus em espírito e em verdade, tem essa promessa. Mas a Bíblia também revela no livro de Apocalipse a segunda vinda de Cristo, quando ele vai pisar, né, no solo, vai novamente pisar aqui nesse solo. Então a Bíblia revela que Jesus voltará ali no Monte das Oliveiras, né? Que fica próximo, que fica dentro de Jerusalém, né? Da Jerusalém atual, que está além dos muros antigos, né? Mas a Bíblia revela então que ele descerá no Monte das Oliveiras e atravessará aquele vale até ele entrar, né, na cidade de Jerusalém novamente. Então Jerusalém, ela foi importante para o povo judeu, foi importante para o povo cristão, porque Cristo inicia, Cristo chama, né, os seus apóstolos e dá início à sua obra em Jerusalém, né? Ele vai ali, ele anda por ali, ele morre, né, próximo ali à cidade, e também ele, quando ele sobe aos céus, ele estava ali no Monte das Oliveiras, que é próximo à cidade, né, praticamente quase que do outro lado, da onde ele foi sepultado, onde ele foi morto e sepultado, mas ele estava ali próximo. E a promessa é de que Jesus voltará, e quando ele voltar, ele vai entrar pelas portas de Jerusalém novamente. Daí nós vemos a grande importância de Jerusalém, não somente para o povo judeu, que também aguarda o Messias, né? Também aguarda o Messias, o Mashiach, como eles dizem. Eles aguardam esse Messias, aguardam o Cristo, né? Aguardam o ungido do Senhor, mas nós sabemos que Jesus voltará, segundo o que a palavra de Deus prescreve. Jesus voltará no Monte das Oliveiras e vai entrar ali novamente em Jerusalém, vai atravessar o vale e entrar pelas portas, porque passando ali o vale, entre ali o Monte das Oliveiras, né, o Getsemane, que é prensa de olivas, né, prensa de óleos, ele atravessará e existe uma porta, né, voltada para aquele local onde Jesus triunfalmente, né, agora, segundo o que a Bíblia diz, para reinar, para fazer um milênio, para reinar 1000 anos sobre a terra, ele voltará triunfal. Então por isso a preocupação do Senhor, profeticamente, ao deixar Davi compor essa música, compor nessa poesia, que depois logicamente ele jogou as notas musicais para poder cantá-la, né, e louvar ao Senhor. Então ele diz: orem pela paz de Jerusalém. E ainda há uma promessa nisso, né? Há uma promessa para aqueles que oram pela paz de Jerusalém, que é: prosperarão todos aqueles que a amam. Se você orar, se você amar, eu tenho certeza que a prosperidade de Deus, como eu disse, não está descrita a ninguém, a nenhum povo. Ele não disse que era só os judeus, não. A todos aqueles, todos os povos e todas as nações devem orar pela paz em Jerusalém. Por quê? Porque Jesus vai voltar e Jesus reinará o mundo através de Israel e principalmente através de Jerusalém, onde ele terá logicamente o seu trono, onde ele estará, né, liderando ali naquele momento. Por isso Jerusalém é uma cidade importante, não só para os judeus, mas muito mais para os cristãos, porque nós aguardamos a volta daquele que veio um dia aqui nesse mundo, que nasceu, né, cresceu, e no seu ministério ensinou, e no final do seu ministério ele esteve morrendo por mim
e por você. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão todos aqueles que a amam. Se você orar, eu tenho certeza que a prosperidade virá sobre você. Se você amar, a prosperidade do Senhor virá sobre a sua vida, porque há uma promessa de Deus, há uma profecia prometendo algo para mim e para você e para todos aqueles que oram e buscam a paz de Jerusalém. Que o Senhor nos abençoe e que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. Amém.